Boa noite. Chamam-me Ed. E nesse momento da minha vida eu estou prestando atenção numa profunda e duradoura relação de codependência que eu tenho. Estou pedindo a Deus que me ajude a discernir caminhos. Obrigado, Roseni e CR, sempre uma alegria e com grande temor e muita reverência a cada um de vocês. Eu me aproximo dessa noite, desse privilégio de abrir um ciclo, mais um ciclo do CR. Eu costumo dizer que a IBAB inteira é um CR, mas algumas pessoas da IBAB sabem disso. Vocês, por exemplo. Outras não sabem. E algumas sabem e têm coragem de admitir e dar um passo consistente a partir dessa consciência. Vocês, por exemplo. Outras sabem, não têm coragem e não dão o passo. Mas eu celebro muito o CR e estar aqui com vocês é uma alegria. O que dizemos quando dizemos eu? O que dizemos quando dizemos eu? Os rabinos têm uma história muito interessante de um discípulo que foi para longe estudar e deixou o seu mestre, o seu primeiro mestre. E depois de um bom tempo, ele volta à sua cidade, a cidade onde estudava aos pés daquele tal mestre, um ancião, e tarde da noite, passa na rua onde morava o seu mestre e vê que a luz está acesa. Então ele bate a porta. E o mestre lá de dentro grita: "Quem é?" Aquela hora da noite, né? "Quem é?" E o discípulo, acreditando que o mestre reconheceria sua voz, porque era um pupilo muito querido, disse: "Sou eu." E o rabino lá de dentro disse: "Quem se atreve a acreditar que tem um eu, não merece que se lhe seja aberta a porta a essa hora da noite." Sou eu. O que dizemos quando dizemos eu? Quando você diz eu, você está dizendo o quê? Vamos imaginar que na sua fala existisse tecla SAP. Eu, tecla SAP, aí vem embaixo. O que apareceria embaixo? Eu. O que dizemos quando dizemos eu? Martin Buber, que vocês devem ter ouvido falar, um filósofo judeu, filósofo e teólogo judeu, ele diz que nós, seres humanos, somos seres de relação e que nós não temos uma vida ou não somos em nós mesmos. Nós somos em relação. A respeito de um ser humano, só existe eu, porque existe um tu. Se não existir um tu, não existe um eu. Na verdade, o Martin Buber, ele fala da relação eu-tu e eu-isso. Isso a gente usa para coisa. Isso a gente usa para referir a algo que a gente manipula e algo com que a gente não se relaciona, ou algo que a gente usa, instrumentaliza.
algo que a gente domina, porque esse algo não tem identidade própria, não tem vontade própria, não tem alteridade, é um isso. Um tu é um outro eu, para quem eu sou o tu. Ele é o tu meu, ele é o meu tu e eu sou o tu dele. E somente porque ele é o meu tu, eu sou eu. E somente porque eu sou o tu dele, é que ele é ele, entendeu? Somente Deus pode dizer eu sou, sem nenhum tu. Somente Deus pode dizer eu sou, sem que exista uma relação. Isto é, algo fora dele que o constitua como um eu. Nós não podemos dizer isso. Exemplo. Se eu não disser de quem eu sou filho, quem é meu pai, quem é minha mãe, se eu não disser com quem eu sou casado, se eu não disser dos meus filhos, se eu não disser dos meus netos, quem sou eu? Se eu não disser do meu lugar de origem, o meu país, se eu não disser do meu estado, da minha cidade, quem sou eu? Se eu não disser da minha fé, se eu não disser da minha função social, se eu não disser da minha vocação, se eu não disser da minha atividade profissional ou do meu fazer no mundo, quem sou eu? Pense o seguinte, que você vai tirar tudo o que existe fora de você, só existe você. Quem é você? Quando você não puder referir a nada fora de você, seu país, a sua cidade, a sua cultura, a sua igreja, seu pai, sua mãe, sua avó, seu marido, seu caso, seu filho, sua tia, o time que você torce, o diploma que você tem, você não pode usar nada disso para falar de você. Quem é esse eu? É isso que o Martin Buber está dizendo para nós, que não sobra nada. Somente Deus pode dizer, eu, sem nada ao redor dele, com o que ele esteja em relação. Nós somos seres em relação. Ok? Essa é a primeira coisa importante. Nós somos seres em relação. Aí você diz assim, se eu não puder usar nada fora de mim para dizer quem sou eu digo o básico do básico. Eu sou um filho amado de Deus. Não é? Mas Deus não é você, e Deus está fora de você, você não pode usar Ele. Você não pode usar Deus, porque Deus está fora de você. Então você não pode usar nada que esteja fora de você, só você mesmo. Então você não pode dizer que é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Então, quem é você? Sobrou nada. A segunda coisa que eu gostaria de dizer é que, digamos que Deus abra uma concessão e diga para você, você não pode usar nada exceto a mim. Aí você diz, opa, estou salvo, sou um filho amado de Deus. Agora eu sou alguma coisa. Eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Ok, Senhor? Ele vai dizer, ok, mas não é suficiente. Oi? Não é suficiente? Eu e Deus
Eu estava agora no hospital, acompanhando a Silvia, que foi passar em consulta. E aí uma senhora foi para ser internada. E chegou lá o atendente do hospital e disse: quem é o seu acompanhante? Ela falou: não tenho. Então a senhora está sozinha? Ela falou: eu e Deus. E Deus, essa hora, deve ter pensado, sentido, exclamado, suspirado, dizendo: não é bom. Não é nada bom. Não é bom. Porque foi isso que Deus disse a respeito de Adão. Não é bom que Adão esteja só. E esse bom não é um bom de qualidade, porque Deus não teria feito nada que não tivesse qualidade perfeita. Imagina, Deus faz alguma coisa, olha para aquilo e diz: e aí? Qual a qualidade disso? Aí Deus olha e fala: nota 7. Não, Deus não faz nada nota 7. Então esse não é bom, não é de qualidade, é de quantidade, de suficiência. Quando a Bíblia diz que Deus criou isso e viu que era bom, Ele falou assim, chega. Aí Ele criou as aves do céu, era bom, chega. Ele criou os peixes, era bom, chega. O bom de Deus é chega, tá bom. Que nem quando você vai servir, ou vai ser servida, e a pessoa está colocando no seu prato, você diz: tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom no sentido, chega, tá suficiente. Porque se Deus quisesse continuar criando peixinho, Ele ia continuar criando e não ia acabar mais, e um peixinho diferente do outro. Aí um dia Ele criou tanto peixinho que Ele falou: tá bom já, chega. Está suficiente. Mas quando Ele viu Adão, Ele falou: não está bom. Não é suficiente. E não é suficiente em que sentido? Em que termos? Que Adão tinha alguém acima dele, Deus, e alguém abaixo dele. A vaca, o boi, a galinha, o papagaio, o periquito, o cachorro, o gato. Mas ele não tinha ninguém à altura dele, no mesmo nível dele, em igualdade com ele. Ele tinha Deus acima e o resto abaixo. Mas aqui, olhando nos olhos, não tinha. E é aí que Deus decide criar a mulher. A mulher não está abaixo do homem. Quando alguém explicar para você que submissão é uma missão, diga, estude mais, leia Gênesis. O ser humano foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus, macho e fêmea. Não foi macho e fêmea. Foi macho e fêmea. Igual. No mesmo nível. Tanto que quando Adão depara-se com Eva, ele diz: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele está dizendo, eu não sei nem se o português que eu vou usar está correto. Ela é eu. E eu sou ela. Ela sou eu. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela não é outro. Outro é Deus. Ela é igual. Ela é Ele. E Ele é ela. Pegou? Vamos andar um pouco mais? Quando, no Levítico, capítulo 18, se diz assim, tem um versículo que diz, deixa eu achar o versículo para você, capítulo 18 de Levítico, versículo 19. Ao contrário, Levítico 19, 18. Não se vingue do seu próximo, mas ama o seu próximo como a si mesmo. Ou ama o teu próximo como a ti mesmo.
que esse ame o teu próximo como a ti mesmo está no versículo de não se vingar? Os rabinos dizem, claro, porque ele sou eu sou ele. Ele é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele não é outro, ele é eu mesmo. Esse como a ti mesmo, não é que eu tenho um amor X por mim, logo vou ter o mesmo amor X pelo Bruce. Como a mim mesmo é amor X, amor X. Não é isso que os rabinos interpretam para Levíticos 19, 18. Não é essa maneira que os rabinos interpretam como a ti mesmo. Eles dizem, ama o teu próximo porque o teu próximo é tu mesmo. Não é que você tem um amor por você e você vai ter um amor igual por ele. Não. Ele é você. Por isso que está lá o não se vingue. Exemplo, ou ilustrando. Pensa que você está cortando limão. Está cortando limão, tábua de madeira, faca. Você vai cortar o limão e cortou o dedo. A mão direita na faca cortou seu dedo da mão esquerda. A mão esquerda diz, maldita, vou cortar o seu dedo também. Não é uma pessoa tonta? Não se vingue, dedo esquerdo, mão esquerda, da mão direita, porque a mão direita é tu mesmo. Quando Adão diz, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos, está dizendo, é a minha mão esquerda, eu mesmo. E toda a tradição bíblica é construída nessa ideia de unidade da família humana e um conceito muito bonito de solidariedade da raça. Solidariedade. Por exemplo, se você ler Daniel capítulo 10, você vai ver que Daniel está fazendo uma oração pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Mas Daniel não cometeu pecados, não. Daniel, ele foi parar na cova dos leões, inclusive pela sua fidelidade a Deus, mas ele está orando os nossos pecados. Ele poderia dizer assim, eu vou orar pedindo perdão a Deus pelos pecados dos nossos antepassados. Ele não fala, não fala dos nossos antepassados. Os nossos pecados, porque eles são eu sou eles. Ah, o Adão não sei o que lá, e agora eu que pago o pato. Adão é você, e você é Adão. Eva é você, e você é Eva. Uma vez eu estava ensinando isso num retiro de casais, sobre o pecado chamado original, e uma senhora bem na primeira fileira disse assim, se eu fosse a Eva eu não teria comido. Eu falei, acabou de comer. Acabou de comer, dona. Nós somos Adão, Adão é nós. Por isso é que o Paulo em Romanos capítulo 5 diz, assim como que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, também pela obediência de um a vida foi concedida a todos. Solidariedade, solidariedade em Adão, solidariedade em Cristo. Por isso que Paulo diz, olha, nós somos muitos membros, mas somos quantos corpos? Um só corpo. Esse princípio da unidade, especialmente no Velho Testamento, que é de onde Paulo vai buscar, é tão importante que o cordeiro da Páscoa não era um cordeiro para cada pessoa, era um cordeiro para cada família. Quando Paulo encontra o carcereiro de Filipos, ele diz, que devo fazer para ser salvo? Qual é a resposta dele? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Toda a mentalidade bíblica é coletiva, é plural, e esse plural em unidade. Esse é esse, esse é esse, esse é esse, é um só. Você é eu sou você, e nós somos um só. Esse é o conceito da Bíblia. Indivíduo, eu não canso de repetir isso.
Indivíduo é um conceito estranho às páginas da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada não conhece indivíduos. A Bíblia Sagrada conhece pessoas, mas não indivíduos. O pé não pode dizer à mão, eu não preciso de você. O olho não pode dizer ao nariz, eu não preciso de você. E se você ler Coríntios capítulo 12, versículo 13, versículo 12, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Olha o que o Paulo fala. Nós não fomos batizados apenas em Cristo. Eu e Cristo. Eu fui batizado em um corpo. Em um corpo. Unidade. Voltando ao Adão. Ela sou eu sou ela. Qual é a grande tragédia e desgraça do mundo? Eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo. Isso é questão de foro íntimo. Cada um cuida da sua vida. Aliás, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Você, para mim, é problema seu. Essa é a grande tragédia do mundo. Eu não tenho nada a ver com isso. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Deixa lá eles se matando. O Brasil está cheio de feminicídio mesmo, mais um, menos um, tudo bem. Não se meta não, deixa matar. Deixa bater, deixa as crianças gritando. Não se mete. É sua casa? É sua família? Não é, então não é problema seu. É você que está passando fome? Não, não é, então. Quem não tem competência, quem não tem competência, não se estabelece. Não se estabeleceu, não se estabeleceu. Essa é a grande tragédia do mundo. Nós deixamos de nos compreender como uma unidade e deixamos de olhar o nosso próximo como a mão esquerda olha para a mão direita, dizendo, ela é eu. Deu para pegar isso na Escritura? Então, olha, nós somos seres em relação, mas não é que nós somos indivíduos que se relacionam se querem. Não, nós somos a mão esquerda e a mão direita. Nós somos uma unidade. Portanto, a coisa mais tola para um ser humano é desejar e querer viver como se pudesse dizer eu, sem se referir a nada fora de si. Quanto mais nós dizemos eu, e incluímos o que está fora de nós nesse eu, mais próximos do propósito de Deus para a nossa existência, como pessoas e como família humana. O que está acontecendo na China tem a ver com você? O que está acontecendo em Gaza tem a ver com você? O que está acontecendo em Pirituba tem a ver com você? Quanto mais vai o seu eu, e você diz, tem a ver comigo sim. Não importa se eu sou a mão esquerda e a minha mão direita está na China, está no sertão da Bahia, ou se está aqui em Pirituba. Tem a ver comigo. Porque eu não sou senão em relação. Então é tolice quando nós queremos viver afirmando o nosso eu, sem contemplarmos nesse eu as suas relações. E claro, obviamente, quanto mais próximas as relações, mais impacto no eu essas relações têm. E isso não vale apenas para você e para mim.
está nas páginas da Bíblia o tempo inteiro, e de maneira tão radical que João diz assim: olha, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é mentiroso. Porque como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o irmão a quem você vê? E aí eu me lembro, não sei se eu já contei isso aqui no CR, que quando eu cheguei na IBAB, em 1989, o meu primeiro amigo foi um sujeito que hoje está cabeludo e barbudo, chamado Carlos Bregantin. O pastor Carlos Bregantin, o Brega, foi meu primeiro amigo. E nós começamos um café da manhã com pastores da região, toda sexta-feira. E trazíamos assim uns figurão que a gente queria entrevistar, saber da vida dele e tal, para tomar café com a gente. E trouxemos um cara que eu admirava muito, muito. E esse cara veio e a gente fazia as perguntas bem indiscretas. Aí chegamos para ele e falamos assim: pastor, quem o senhor ouve? Ele disse: Deus. Tá, além de Deus, não preciso ouvir mais ninguém, eu só ouço Deus. Mas como é que o senhor faz? Uma semana por ano, eu pego a minha Bíblia e me isolo do mundo, e nem a minha esposa sabe onde eu estou, e eu vou ouvir Deus. Volto dessa semana, faço tudo que Deus mandou durante o ano, passou um ano, eu volto lá para ouvir Deus de novo. Eu falei: esse cara é pinel, ele é doido. Esse cara é biruta. Porque ele acredita na capacidade dele ouvir a voz de Deus sem relação nenhuma. Logo, esse sujeito é um ego absoluto. Eu me basto, não preciso de ninguém. Ego absoluto, ou é Deus, ou é Lúcifer. Então eu vou te falar agora uma coisa que eu acredito. Se você é uma pessoa cuja única referência a respeito de Deus é você mesmo, você não é um seguidor de Jesus, você é um seguidor de Lúcifer. Toda pessoa que diz assim: eu não preciso de ninguém, está fazendo o que Lúcifer fez. Eu quero dizer eu sem precisar de ninguém. Lúcifer, porque o único que pode dizer eu sem precisar de ninguém é Deus. E aí o Lúcifer falou: então, é isso aí que eu quero ser. Tá, mas você não é. E tudo que não é Deus e que quer ser Deus, se demoniza, endiabra, vai ficando um ego insuportável. Aí você diz assim: ah, você está exagerando, Ed. Ah, tô. Você já ouviu alguém dizer assim: ah, fulano não ouve ninguém. Já ouviu? Não ouve ninguém. Teu pai não ouve ninguém, não adianta falar não. Ó, perigoso, hein? Esse pai aí, eu ficaria com medo dele. Ele é a medida. Ele é a única consciência capaz. Ninguém serve para ser meu terapeuta, ninguém serve para ser meu pastor, ninguém serve para ser minha igreja, ninguém serve para ser líder do meu grupo, ninguém serve, porque eu sou melhor que todo mundo. Então, você é um ego absoluto, você é um Luciferzinho. Não sei como é o feminino de Lúcifer. Luciferazinha. É. Sabe o que eu escuto pessoas que vêm falar comigo assim: pastor, você pode falar com fulano de tal, ele só ouve você. Eu quero distância desse cara, viu? Só a mim. João diz: se você
não ouve a sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu amigão. Você só ouve Deus. Na verdade, você ouve sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu amigão, quando você concorda com eles. Logo, você não ouve. Aí você fala assim, bom, mas todo mundo é assim? Todo mundo, até Jesus. Quer ver? Esse aí foi truco, hein? João 5, 31. Olha o que Jesus diz. Se eu testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. É falso. Não, imagina o cara, você está lá com ele e tal, pescando, ele fala, eu sou Deus. Você fala, você está louco, eu vou te internar. Faltou a terapia, né, essa semana? Acabou o remedinho? Eu sou Deus. O que Jesus está dizendo é assim, ó, eu sou Deus, mas não sou eu que estou falando, não. É Ele mesmo que está falando. Está que nem aquela história, né, que o cara foi no hospício, e aí encontrou um sujeito com a mão dentro do paletó, Roseni. Falou, quem é você? Falou, eu sou Napoleão Bonaparte. Falou, quem te disse isso? Deus. Aí um do lado falou, eu não falei nada. O Jesus diz assim, olha, eu sou Deus. E não sou eu que estou falando. O meu Pai está falando que eu sou. Jesus evoca um princípio interessante da Escritura, que é o testemunho de uma pessoa só não vale. E sabe que na tradição judaica, marido não pode testemunhar a favor de mulher, da esposa, e a esposa não pode testemunhar a favor do marido, porque eles acreditam que os dois são uma só carne. Então não pode. Arruma outra testemunha aí, irmão. Esposa não vale, se bem que hoje em dia as esposas, eu vou te falar, viu? E os maridos, melhor arrumar outra mesmo, testemunha. Mas um testemunho de uma pessoa só não vale. Por isso Jesus diz, ó, eu não falo de mim mesmo. E se só eu falo que eu sou o que eu estou dizendo que eu sou, eu não sou. É falso. Então ele diz assim, olha, há outro que testemunha a meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Ed, você é o quê? Pergunta para minha mulher. Você quer me conhecer? Pergunta para o meu filho. Pergunta para minha filha. Pergunta para os pastores da IBAB. Pergunta para o Douglinhas, para o Seta. Pergunta para eles, não pergunta para mim. Pergunta para mim. Porque das duas, uma, ou eu sou um cara extremamente mal resolvido, com uma péssima autoimagem, eu vou dizer, eu sou um verme, eu não sou nada, eu não presto para nada. E eu vou me diminuir ou até mentindo para pagar de humilde. Não vai valer nada essa fala. Ou eu vou achar que eu não sou como os demais homens, jejuo, dou dízimo de tudo, sou maravilhoso. Que nem o fariseu da parábola. Olha o que diz João capítulo 8, os versículos 15 e 16. Jesus diz assim, olha, vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, estou com o Pai que me enviou. Olha que interessante, Jesus, ele evoca o testemunho do Pai a respeito de si, e evoca o testemunho do Pai para corroborar o julgamento que ele nem quer fazer. Testemunho de uma pessoa só não vale. Então eu lhe pergunto, o que você diz quando você diz eu? Quais são as relações próximas de você que podem dizer, é isso mesmo? Está que nem aquele sujeito que era da igreja, morreu, o caixão dele lá,
pastor foi falar. Um marido exemplar, um pai amoroso, um profissional íntegro, um servo de Deus. Aí a viúva falou, meu filho, vai lá ver se é teu pai mesmo que está no caixão. Ai, ai. Ed, quem é você? Aí eu começo a dizer quem eu sou. Aí a Silvia e o Vitor e a Fernanda estão sentados ali, um olha para a cara do outro. Quem é você? Quem testifica a seu respeito? Quem é sua mão esquerda? Sua mão direita que diz, isso aí mesmo. Porque se você não tem ninguém, você só se olha no espelho e você mesmo diz quem você é, não vale, irmão. Aí você diz assim, pastor, eu tenho o Espírito Santo que fala comigo. Verdade, o Espírito Santo fala. Mas você confia que você ouviu? Certo? O que a Bíblia fala? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Um só. Aí a gente pensa, grupo de passos, grupo de apoio, padrinho. Tem padrinho? Te conheço, eu já estou te ouvindo há 3 anos. Sei quem você é. Não vem me enganar, não. Sei quando você está mentindo. É uma boa pergunta. Quem sabe quando você está mentindo? Eu não sei. Quem sabe quando você está mentindo? Eu sei quando você fica assim, eu sei que você está pensando já. Não vem, não. Quem? Quantas pessoas são assim? Com quantas pessoas você se comunica pelo olhar? Irmão, irmã, a nossa segurança está nas pessoas que nos amam. Não está em nós. Quando a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, não é maldito eu quando confio em você. É maldito eu quando eu só confio em mim mesmo. Você confia em você mesmo? Enganoso é o coração, você ouve o que quer, do jeito que quer. Inclusive você pede conselho para quem você quer. Você já sabe o que ele vai dizer, o que ela vai dizer. A nossa segurança está nas pessoas que nos amam. Por isso, o que dizemos quando dizemos eu? Nós dizemos das nossas relações. E se as nossas relações, elas são superficiais, elas não são consistentes, elas não são verdadeiras, o nosso eu é frágil demais. Nós não sabemos se ele é de verdade ou de mentira, se ele é uma personagem, se ele está vivendo um script da infância, se ele está vivendo uma... O Moisés veio aqui e falou assim, eu estou me recuperando dos meus traumas emocionais e das minhas feridas emocionais. Então, essa decisão de quinta-feira passada foi a decisão da saúde ou do trauma? A nossa segurança está nas pessoas que nos amam. E eu digo não a Bíblia. E quando nós temos pessoas que não ganham nada e nem perdem nada, se a gente comprar ou não o carro, alugar ou não o AP, mudar para Curitiba ou não mudar. Se o Bruce e a Roseni vierem falar assim, nós estamos pensando em mudar para Curitiba, você pode orar por mim, por nós? Eu vou orar uma semana e falar, Deus falou que é para não ir não. Claro que eu não quero que eles vão. Claro. Agora, quando você está ouvindo uma pessoa que é desinteressada, é íntegra, é madura, te ama de verdade, quer o seu bem, e se você vender ou não vender, ela não ganha nada, ela não ganha comissão. Aí você está ouvindo uma voz que é interessante você ouvir.
a nossa segurança está nas pessoas que nos amam. Você diz assim, pastor, pensei que estava no Espírito Santo. Sim, é através das pessoas que nos amam que o Espírito Santo nos faz viver uma vida em segurança. Discernir quem são essas pessoas é um desafio. Escolher essas pessoas é um desafio. Especialmente quando as pessoas que nos amavam, ou que nós acreditávamos que nos amavam, abusaram de nós, foram violentas conosco, nos traíram, nos abandonaram. É difícil. Aí a gente se fecha e vira um pequeno Lúcifer, uma pequena Luciferazinha, porque não confia em mais ninguém, só confia em si. Caminho de destruição. Testemunho de um só não vale. Mão esquerda e mão direita, nós somos uma unidade, enfim. O que dizemos quando dizemos eu? Dizemos das nossas relações, especialmente das nossas relações de amor. E a minha oração é que você as tenha, que você as cultive e que você seja uma pessoa assim para alguém, que você seja o tu de alguém. Que você seja o tu de alguém. E que você, como um eu, encontre os seus tus. Porque o Espírito Santo há de conduzir a sua vida nessa teia de relações de amor. Que o CR seja esse lugar de encontrarmos as relações que nos fazem dizer eu de maneira saudável, de maneira abençoada por Deus. Amém. Muito obrigado.